capítulo 13, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 28 a 37. São palavras do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 13, versículos 28 a 37. A palavra de Deus diz assim: Da figueira, pois, aprendei a parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, devendo viajar, ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos e a cada um o seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O que vos digo a vós, a todos o digo: vigiai. Podem sentar, irmãos. O que nós acabamos de ler é a conclusão do sermão, da palestra de Jesus, vamos dizer assim, sobre a sua volta. Ele apresentou sinais que aconteceriam, sinais estes que atestam que ele, de fato, vai voltar. E Jesus fala aqui no versículo 30 o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração dele. Ele estava se dirigindo à geração dele, é claro, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, aqueles sinais da volta de Jesus já começaram a se cumprir na geração dele, provando, atestando que de fato a palavra dele é verdadeira, que de fato ele vai voltar. Tanto que no versículo 31 ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que ele falou de fato é verdade. E os sinais que ele avisou, todos eles se cumpriram e estão se cumprindo. Então, de fato, Jesus vai voltar. E ele mostra aqui nessa conclusão desse ensino sobre a sua volta, como é que nós devemos aguardar a sua volta.
primeiro lugar, eu destaco isso que eu já mencionei. Nós não podemos duvidar da volta de Jesus. Nós precisamos aguardar a volta de Jesus, meus irmãos, com convicção e com discernimento. Vejam aí o versículo 28, Jesus mencionou uma comparação, uma parábola. Qual? Da figueira. O que Jesus falou? Que quando a figueira começa a brotar novamente os seus ramos, já se sabe que está próximo o verão. Antigamente as estações eram mais definidas, mais exatas, né? E justamente um dos sinais exatos de cada estação era o comportamento das árvores, das plantas. E Jesus está se referindo a isso. Olha, a figueira, no inverno, no outono, no inverno, perde as suas folhas, etc. Mas, quando ela começa novamente a colocar os seus brotos de folhas, de ramos, é porque o verão está assim. E Jesus está dizendo, olha, vocês, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês precisam ter discernimento. Esses sinais, ao se cumprirem, mostram que a minha volta está próxima. Todos os sinais têm se cumprido. Inclusive, no Evangelho de Lucas, falando também da sua volta, Evangelho de Lucas, capítulo 17, capítulo 17, versículos 26 a 29, Jesus mostra que a malignidade dos dias da sua volta, a malignidade da humanidade, do ser humano, será muito grande. Será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Duas ocasiões na história da humanidade em que Deus manifestou o seu juízo sobre o pecado e sobre os pecadores. Vejam aí, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do homem. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e nós vimos, se eu não me engano, domingo retrasado, algumas semanas atrás, que Deus resolveu fazer o dilúvio porque o pensamento do homem era continuamente mau. O pensamento do homem era continuamente mau. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. O episódio também de Sodoma e Gomorra foi outra intervenção de Deus, Deus manifestando seu juízo sobre o pecado. Diz lá o livro de Gênesis também, porque o pecado de Sodoma e Gomorra transbordou diante de Deus. E Jesus, falando da sua volta, ele mostra que a sua volta será como nos dias de Noé, será lá como em Sodoma e Gomorra, a malignidade do ser humano muito grande. E o que nós observamos em nossos dias é que estamos chegando lá. A malignidade da humanidade é cada vez maior. Nós estamos vendo os brotos da figueira. Nós estamos vendo já os brotos da figueira. Nós precisamos aguardar a volta de Jesus com esse discernimento. Nós precisamos viver conscientes disso, meus irmãos. Nós não estamos aqui de brincadeira.
Nós não estamos aqui a passeio. Nós somos servos de Cristo, e ainda mais que servos de Cristo, vivendo os últimos dias. Nós, pais e mães também, nós temos que educar nossos filhos para isso. Nós temos que educar nossos filhos não somente para andarem nos caminhos de Deus, mas nós temos que educar nossos filhos também lembrando que eles têm que estar preparados para viverem os últimos dias. Mas Jesus mostra aqui uma outra coisa, como é que Ele quer que nós vivamos esses últimos dias. Ele fala de servos, olha aí, versículo 34, 35. Servos cujo Senhor, antes de viajar, dá a cada um a sua tarefa. E o que Ele faz? Ele parte para a viagem esperando que cada servo cumpra a sua tarefa. Que cada servo realmente o sirva, que cada servo realmente lhe seja útil, fazendo o que Ele designou para cada um. E diz que Ele não diz quando chegará de volta, mas que Ele, quando voltar, quer encontrar cada um realmente servindo, desempenhando aquelas tarefas e não dormindo, não na ociosidade. Então Jesus, o que Ele quer dizer aqui? Resumindo, diante dessa outra parábola que Ele contou, que Ele espera que cada um de seus servos realmente o sirva com fidelidade. Nós estamos de fato servindo a Jesus com fidelidade, ou estamos servindo a nós mesmos? Ele vai nos pedir contas. Ele vai nos pedir contas. Nós estamos sendo fiéis ou infiéis? O que Ele tem designado para nós fazermos, estamos fazendo de fato? Ou estamos procurando fazer o mínimo possível? Eu vou fazer o mínimo possível e tal. E às vezes nem o mínimo nós estamos fazendo. Jesus vai pedir contas para nós. Mas eu posso ficar tranquilo, eu acho que Ele não vai voltar agora nessa... Acho que Ele não vai voltar agora na minha geração, quem sabe será na geração dos meus filhos, ou dos meus netos, ou dos meus bisnetos, que seja. Mas a Bíblia deixa claro que todo servo vai prestar contas a Jesus. Até porque, mesmo que Ele não volte hoje na nossa geração, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que vai acontecer o que com a gente? Vamos ressuscitar. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que todos nós estaremos lá e prestaremos contas a Ele. A Bíblia diz que Ele tem galardão para aqueles que o servirem. Agora, a Bíblia também diz que aqueles crentes que não o servem entrarão no céu, como que lá na epístola de Judas, A palavra de Deus diz que alguns se salvarão como que pelo fogo. Aquela pessoa que foge do incêndio e que nada mais leva senão a roupa do corpo. No meio do incêndio, ninguém vai se preocupar de voltar para pegar as suas ações da bolsa de valores, ninguém vai lembrar de voltar para pegar as suas joias, ninguém vai lembrar de voltar para pegar as suas melhores roupas, ninguém vai lembrar de voltar para pegar a chave e os documentos do carro 0 quilômetro que comprou e tirar ele da garagem. A casa está pegando fogo, o incêndio tomou conta, o que você faz? Pega a tua família e dá no pé,
Então a palavra de Deus diz isso: alguns serão salvos como que pelo fogo. Aquele camarada que foge do incêndio não leva mais nada. Como é que vai ser a sua prestação de contas? Você vai ouvir: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco te coloquei, mas sobre o muito te colocarei. Você vai ouvir isso de Jesus? Ou você vai ouvir de Jesus: olha, entra com a roupa do corpo? A escolha é nossa. E se há alguém aqui entre nós que ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, alguém que ainda não se arrependeu sinceramente, totalmente de seus pecados, não pediu o perdão de Jesus, não resolveu ainda mudar de atitude, faça isso. Porque o dia da prestação de contas vai chegar. Como é que você vai partir para a eternidade? Salvo por Cristo ou perdido, condenado ao sofrimento? Aceita Jesus como Salvador, para partir para a eternidade seguro da vida eterna com Deus. E meus irmãos, vamos ter esse discernimento, vamos ter essa certeza. Os brotos da figueira estão aí. Servamos a Jesus com toda a fidelidade. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Depois vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas.